Vamos pra coletiva de Fernando Diniz. Pelo que eu vi, acho que Nino deu coletiva também. Vamos ver o que a gente tira, né? A fala de Luiz Henrique ali no final foi inacreditável, né? Luiz Henrique ter falado no final. Eu não confesso que não achei o vídeo, né? Da fala de Luiz Henrique, mas ele ter falado ali no final de que pelo menos a gente empatou, alguma coisa assim, né? Foi algo nesse sentido, né? Enfim, acho que a gente não tem muito ali pelo menos a gente não tomar gol, mas vamos ver o que o Diniz falou, se vai ter alguma explicação, se vai ter alguma fala. Foi uma coletiva bem pequena, então dá pra gente pontuar algumas coisas aí no meio sem o vídeo ficar extremamente longo. Beleza? Até porque não tinha repórteres, né, cobrindo lá. A gente não teve repórteres brasileiros cobrindo o Fluminense lá em Santa Fé, na Argentina. Então, foram só perguntas dos gringos mesmo, né? Vamos tentar ouvir o que o Diniz falou. De prensa, preguntarle a usted, Fernando, y también a usted, ¿qué le faltó a Fluminense más allá del gol, digamos, ¿no? Se llevan un empate a Río de Janeiro, pero tuvo mucho la pelota y no supo cómo entrar. La Unión le cedió prácticamente el juego y creo yo que no supo cómo ocasionar el gol, que fue lo que le faltó a Flu. ¿Y qué conclusiones se llevan con este empate? ¿Cómo crees que cae este punto obtenido hoy acá en Santa Fe? Gracias. Não vou traduzir porque eu não falo espanhol perfeitamente, mas o resumo é só o que faltou pro Fluminense conseguir penetrar na zaga do União e como que cai esse ponto, né? Como que chega esse ponto no ambiente do Fluminense. Vamos ver o Diniz. Começando pelo final, o jogo, um ponto só é muito ruim para nós, porque ficamos dependendo agora um tanto do resultado lá do empate entre Barranquilha e União. E quanto ao jogo, era um jogo muito difícil jogar aqui. Eu assisti vários jogos aqui, é uma equipe aqui no seu estádio, muito difícil jogar contra. Ganharam do River Plate aqui e muito difícil eles perderem pontos aqui. Então a gente sabia que era um jogo difícil. E eu concordo com você, a gente teve muita posse e pouca profundidade. Então faltou profundidade ao time. Um pouco por conta do time, um pouco por conta da marcação bem feita que o União fez. É um jogo muito difícil, realmente. A gente sabia que precisava vencer aqui para continuar muito bem no campeonato. E a gente lamenta esses 2 pontos que a gente... Muito bem, Nino exagerou, né? Eu acho que ficou desconexo isso aí, claramente. Eu vou até botar aqui de volta. Repara só se claramente Nino não ia falar bem assim, ó. Diniz abriu falando que a gente é muito difícil e tal, que a gente precisa da combinação, ou seja, não jogou a toalha, né? Repare bem só que Nino ia falar. A gente sabia que precisava vencer pra continuar tendo para não ser eliminado. Acho que é pra não ser eliminado. Ele pensa, não, mas eu não posso falar que a gente já tá eliminado. Então o que eu vou falar que a gente... E aí se embolou nas palavras. É um jogo muito difícil, realmente. A gente sabia que precisava vencer aqui para continuar com chance de classificação muito bem no campeonato. E a gente lamenta esses 2 pontos que a gente deixa contra uma equipe que a gente sabia que traria toda a dificuldade pra gente, mas a gente segue acreditando na classificação e vamos seguir assim até o final. Ou seja, Luiz Henrique não dá nem pra falar muito porque é a saída de campo ali, né? Não teve uma conversa, mas pela fala, pela conversa, não sei se o Mário viajou pra Argentina a princípio, até onde eu sabia ele não ia pra esse jogo na Argentina. Enfim, mas ou internamente teve uma conversa, provavelmente de não vamos jogar toalha e não vamos abrir mão, etc. O discurso é esse. Vamos ouvir mais perguntas, porque resta saber agora se o Fluminense vai com o time principal lá para Santa Cruz de la Sierra, o que eu acharia um erro inacreditável, tá? Fernando, Inacreditável. Silvio, buenas noches. La pregunta es el balance que hacen, el análisis que hacen de este grupo H, donde en principio aparecían como el principal candidato por ser un equipo del medio brasilero, por lo que ello implica, y que hoy tienen mínimas chances de lograr la clasificación a la próxima instancia de octavos de final. A análise que ele faz do grupo, a pergunta, né, para Fernando Diniz, a análise que ele faz do grupo, porque de início o Fluminense era o principal favorito por ser uma equipe brasileira,
e agora o Fluminense tem chances mínimas de classificar? Essa foi a pergunta. O futebol é assim, é uma coisa que acontece. Eu acho que o jogo que mais fez falta foi o empate em casa contra o... Deixou claro, né? Acho que todo mundo concorda nisso. E eu vou ser claro aqui, tá? Diniz seria muito político ali, assim, muito... Não é o perfil dele. Eu ficaria puto se Diniz não fizesse isso, porque vai parecer que ele tá atacando Abel Braga, né? Não tem nada a ver com atacar Abel Braga ou atacar Fred, né? Mas ele tá certo nisso. União e também o saldo lá de 3-0 contra o Barranquilla. Mas coisas que acontecem no futebol. A gente veio como candidato a ser primeiro, mas é um grupo muito forte. Tem 3 equipes aí brigando pela classificação até o final. Esse grupo da Sul-Americana ele é muito mais forte que muitos grupos da Libertadores. Então não é, a gente era candidato, mas tinha adversários fortes e a gente tinha que ter pontuado o máximo em casa para poder seguir e ter mais chance de classificação. Mas a gente ainda tem chance, vamos acreditar até o final. Ou seja, o discurso segue, vamos acreditar até o final. Só para destacar um ponto de Diniz, tá? Esse grupo não é mais difícil do que, acho que nenhum do que do lado da Libertadores no total, assim. Mas esse grupo passando é muito mais difícil do que, por exemplo, Atlético Paranaense, do que é pro Atlético Paranaense estar num grupo com Libertad, Caracas e Strongest. Passando 2. Esse grupo da Sul-Americana, passando é mais difícil do que... Agora, aí, meu amigo, né? Se você quiser mole, você joga Campeonato Carioca, né? Profe, para usted y para Fernando, buenas noches. Pergunta para Fernando Diniz. ¿Lo sorprendió los planteos de Unión, tanto en Brasil como aquí en Santa Fe? Perguntou se ele ficou surpreso. Agora, a galera lá tava sem informação, né? Porque perguntou se ele se surpreendeu com algum jogador, ou jogadores do União, os jogadores, né, no plural, do União na partida de lá da Argentina ou aqui do Brasil. Pô, aqui no Brasil era Abel treinando, né? Não era Diniz, né? No Rio de Janeiro eu não era o treinador. Era outro treinador. O jogo daqui não surpreendeu em nada. Ih! Esperavam já que fosse assim o jogo, muita pressão da torcida, muita bola longa, um time bastante vertical, que não troca muito passe, tenta chegar ao gol de maneira direta. Então na parte tática, nem no ambiente emocional do jogo, não teve surpresa alguma. Correspondeu, que a gente queria ter jogado um pouco melhor tecnicamente para poder ter conseguido vencer. Então faltou um pouco de profundidade ao nosso time hoje, mas no espírito de luta, que é a base principal, a gente teve do começo ao final do jogo e o empate acabou sendo justo. Eu acho que ele respondeu de início, acho que ele tinha perguntado, tipo assim, algum jogador te surpreendeu e tal, e surpreendeu positivamente. E Diniz colocou não surpreendeu em outro ponto, né? Não surpreendeu em nada do tipo, eu já imaginava que aconteceria isso. Para Nino, te quería preguntar si por ahí fue un partido de mucho estudio, de que tenían los dos mucho respeto por el adversario, por todo lo que había en juego y no querían equivocarse, porque hubo muy pocas situaciones de gol, ¿no? Sobre o Fluminense ter criado poucas situações de gol. Deu pra entender o final, né? É um jogo muito estudado, a gente sabia da dificuldade que ia encontrar, um jogo com muito confronto individual, com muita luta. E a equipe veio muito empenhada para isso. Eu acho que a gente conseguiu igualar em alguns momentos do jogo, ganhar muitos duelos individuais e impor o nosso ritmo. Mas infelizmente não conseguimos chegar ao gol. Vale ressaltar a luta da equipe, a entrega. E nós deixamos tudo hoje dentro de campo, dentro de uma equipe muito, muito qualificada. Bem, é isso. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Difícil ter uma boa noite. Bem, tá claro, são poucas coisas, né, como eu falei, mais uma vez. As perguntas, elas são feitas por jornalistas de lá, então é a mesma coisa que quando botaram, por exemplo, repórteres lá de Goiânia para perguntar para Fernando Diniz, enfim, isso é algo normal, eles vão perguntar algo mais superficial. Deu pra gente notar uma coisa bem clara, o Fluminense não vai abrir mão da Sul-Americana. Esse é o discurso, pelo menos enquanto está na Argentina. O Fluminense vai ter uma sequência insana, vai para Fortaleza, direto, eles vão sair amanhã de Santa Fé para ir para Fortaleza, vai treinar uma vez no sábado para jogar no domingo contra um time que, apesar de ter grandes chances, por sinal, de se classificar, tá um empate de se classificar para as oitavas da Libertadores, ou seja, não é um time ruim, é um time que tem qualidade,
está com 1 ponto em 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, será um jogo que não será fácil, porque tem um time que tem qualidade, mas está desesperado do outro lado. E sabe o que o Fluminense vai fazer? Vai voltar de Fortaleza, provavelmente no domingo à noite ou na segunda-feira, e vai ter que viajar para Santa Cruz de la Sierra, porque tem uma decisão na quarta-feira que vem contra o Oriente Petroleiro, contra o Fluminense, na quinta-feira que vem. Então, provavelmente na quarta o Fluminense viaja, ou na terça ou na quarta, o Fluminense viaja para Santa Cruz de la Sierra. Se o Fluminense viajar na terça, ele vai voltar na segunda de Fortaleza. Na terça ele vai treinar e viajar de novo. O Fluminense não pode, não tem... É de jogar fora, lembrando que na quinta terá o jogo lá na Bolívia, voltará na sexta e no domingo tem um Fla-Flu. O Fluminense pode estar jogando parte da sua temporada fora, o clima da sua temporada fora, levando o time principal para esse jogo lá em Santa Cruz de la Sierra. Se é possível fazer 5-0 com o titular, meu amigo, é possível fazer 5-0 com o time reserva também. Enfim, é jogo para Diniz viajar, ou se bobear ele nem viajar, e só com o auxiliar o Eduardo Barros e o Diniz avaliar de casa mesmo, porque a vaca já foi pro brejo já. Enfim.